Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal. Eu sou graduado em Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais e LLM em Direito Contratual, e este aqui é o Portal Paralegal, o primeiro canal no Brasil a falar sobre a gestão de serviços jurídicos e notariais e sobre a profissão de paralegal. Hoje eu tenho aqui uma entrevistada sensacional. Ela é advogada, é subprocuradora-geral do Distrito Federal, também é membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB-DF. Temos aqui Diana de Almeida. Seja muito bem-vinda aqui, Diana. Obrigada. Prazer É um prazer imenso. estar aqui. O prazer é nosso de ter você aqui com a gente. Diana, é o seguinte, para começar, eu quero que você fala para o pessoal o que faz um subprocurador-geral. O que esse profissional faz, para que o pessoal consiga compreender? Bem, o subprocurador-geral, ele é uma das categorias da procuradoria, né, do Corpo de Procuradores do Distrito Federal, né, ou do Corpo de Procuradores. Ele é a última categoria, né, em termos de sucessão de carreira. Certo. Né, e o procurador do Distrito Federal, em resumo, se a gente pudesse simplificar a função, ele faz a defesa do Distrito Federal, assim como o procurador de Estado faz a defesa de Estado e o procurador de município faz a defesa do município. Ele também atua na consultoria, né? Ele pode se manifestar, ele deve, inclusive, se manifestar em diversos processos para bem orientar o Distrito Federal a agir da melhor maneira, seja em contratos. É muito comum, né? Ou seja, seja com relação a posturas ambientais, ou com relação a questões de saúde, enfim, tudo que interessa ou tudo que pertine ao Distrito Federal, Diana, juridicamente. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua profissão. Existe algum ponto dela que você gostaria de contar, da sua carreira, que você gostaria de ressaltar aqui e contar pra gente? É uma carreira maravilhosa. Né? Eu gosto muito, eu sempre gostei, eu cursei Direito na UNB e já cursei pensando no exercício da advocacia, advoguei desde o início, né? Estagiei já exercendo a advocacia e depois comecei a exercer a advocacia privada e sempre tive um olhar para a advocacia pública, porque eu entendo, né? Eu penso que a procuradoria, o exercício da advocacia pública é um exercício de sustentação da cidadania. Eu creio que o procurador, quando ele faz a defesa do Estado, quando ele busca orientar o Estado para que ele possa agir corretamente, dentro da legalidade, dentro da ética, dentro da transparência, ele está dando sustento à sociedade para que ela possa exercer melhor os seus direitos, né? Para que ela possa ter amplitude, né? Para que ela possa confiar no Estado, para que ela possa confiar nas políticas públicas. Eu vejo dessa forma. Legal, então, Diana, eu amo a advocacia, a procuradoria. Diana, quanto tempo você trabalhou como advogada na parte privada? Eu trabalhei bastante tempo, porque o procurador do Distrito Federal, ele pode advogar simultaneamente. Ele tem essa característica. Ele pode advogar simultaneamente e eu, pessoalmente, penso que é muito importante isso. Porque, na verdade, ao advogar tanto na iniciativa privada, né, com respeito, é claro, e com distanciamento do público do privado, como advogar no público, você termina levando uma carga de experiência, uma carga de capacidade de combate também, porque o advogado é um combatente, sim. O advogado é um guerreiro, sim. Né? Isso é o advogado. Então, eu acho que você aprimora essas armas, entendeu? Diana, então, você teve escritório de advocacia, o canal aqui tem o foco de falar sobre a gestão né, jurídica. Eu queria saber, você já tinha ouvido falar do gestor jurídico e notarial? Ou é a primeira vez? Eu confesso que foi a primeira vez, né, através de você, que eu tomei conhecimento de uma carreira de gestor jurídico e notarial específica, né? É claro que não ignoro, ao contrário, entendo que é necessária uma boa gestão, inclusive de setores da própria procuradoria, né?
que tenha uma visão tanto do administrativo quanto do direito, essa mistura, essa compreensão das duas áreas realmente importante. Sim, que é necessário. É realmente importante. Mas eu nunca tinha ouvido falar, né, de algum curso, algo voltado para isso. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para contar um pouquinho mais sobre esse profissional, e eu quero saber a sua opinião. Não quero, como eu falei, eu não quero que você concorde comigo, você pode dar a sua opinião, eu quero saber tudo que você acha a respeito dessa profissão. Anos atrás, quando esse curso foi aprovado pelo MEC, a OAB foi contra, porque eles entenderam que esse curso criaria profissionais que iriam usurpar as atividades do advogado. Porém, o processo judicial, a OAB perdeu, porque o juiz da causa realmente compreendeu que não dava para dizer que esse profissional iria agir dessa forma, pois se tratava de uma atividade meio, e um profissional voltado para a área da gestão, e não de atividade fim, que é a atividade jurídica em si. Então, hoje, depois de muitos anos, depois que a gente já começou um trabalho explicando a respeito dessa profissão, que eu acho que já ficou claro para quem acompanha o canal, para quem tem contato com essa profissão, de que nós estamos aqui, assim como o enfermeiro está para o médico. Nós não estamos aqui para tomá-lo o lugar do advogado. Partindo dessa premissa, o que você acha a respeito dessa profissão? É como estávamos conversando um pouco antes, né? Eu entendo que tudo que é claro, né? A clareza das atividades, a clareza do que se pretende, né? A delimitação das funções, a clareza da identidade dos profissionais, tanto do profissional do direito, quanto eventualmente do profissional de gestão, essa clareza é muito relevante, né? Eu vejo que, por exemplo, na Procuradoria, nós temos essa dificuldade de clareza de identidade, porque ao mesmo tempo, como nós somos advogados do Estado, mas muitas vezes nós terminamos nos confundindo ou sendo confundidos com advogados do governo, né? E nem sempre ambos andam juntos, nem sempre, né, o que se decide governamentalmente é o melhor para o Estado. Esse olhar, né, e como se posicionar nesse momento, né, em que você tem essa confusão de identidades. Qual o instrumental que você utiliza para bem desenvolver essa advocacia pública numa situação de conflito entre a política governamental e o melhor interesse do Estado. Então, por isso que eu falo que clareza é sempre importante, Sim. né? Compreender bem qual é a atividade do gestor, o que seria exatamente, né? E delimitar, separar essa função da função que é própria do advogado. Mas você concorda comigo? Precisaria descer um pouco a um exame mais profundo, eu né? Eu concordo plenamente com você. A gente, inclusive, trabalha para que isso aconteça. Mas para que isso ocorra, eu acho necessário haver um debate e abrir uma ponte entre a OAB e o CRA, né, que é o Conselho Regional de Administração. Na verdade, o CFA, Conselho Federal de Administração, que é onde é registrado esse curso. E juntos sentarmos em uma mesa e conversarmos a respeito dessas atividades. E aí sim, delimitar, como você mesma falou, e deixar claro quais são as atividades do gestor, o que ele pode ou não pode fazer, quais são os limites dele e tudo mais. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu venho sempre falando, a gente sempre analisa a lei, dá uma olhadinha e vê quais são as atividades que não são privativas da advocacia, e a gente sempre divulga isso. A gente sempre quer trabalhar com as boas práticas. É isso que a gente propõe aqui. Você acha que seria possível essa conciliação com a OAB? Você acha que isso poderia em algum momento acontecer? Eu tenho que deixar claro que eu não estou falando pela OAB aqui, né? Claro. Sou advogada, atuo na OAB, numa comissão específica, né? Mas não vim aqui em nome da OAB, não estou falando em nome da OAB. Mas eu vejo a OAB, tanto a seccional do Distrito Federal, quanto como o Conselho Federal da OAB, entidades que são absolutamente abertas ao diálogo, né? A OAB, ela tradicionalmente dialoga com a sociedade, dialoga com os anseios da sociedade. Inclusive, devo elogiar aqui a atuação do atual presidente do Conselho Federal da OAB, o Beto Simonetti,
assim como também o atual presidente da OABDF, né, o Délio, pelo olhar que tem tido para a advocacia. Né, essa visão atual de buscar viabilizar mais o exercício da advocacia, se preocupar com o que os advogados têm vivido. Né? Então, dentro dessa perspectiva, né, de ter esse olhar para a atividade da advocacia, eu creio que haveria uma abertura para dialogar, inclusive, sobre atividades que, na verdade, viriam em apoio. Exatamente. Né? A pretensão é essa, né? Eu não conheço, volto a dizer, eu não conheço. Né, é atividade curso, meio, é apoio. Mas é uma atividade que você, né, pretende que seja uma atividade de apoio. Sim. E que provavelmente seria útil tanto num escritório grande, quanto talvez escritórios pequenos se juntando no pool e fazendo uma contratação, quanto também até mesmo na procuradoria. Sim. Nós temos lá servidores que terminam sendo treinados para compreender o direito e algumas aí atividades funcionarem de gestão também. De certa forma como gestores. Mas é claro que se você tivesse, seja um curso de pós-graduação na administração, seja um curso próprio para formar um específico profissional... Sim. Com certeza seria útil. Você né? acha que, então, agora precisa delimitar isso daí, né? Sim, não, com todos um nós, olhar zeloso, sim, né? Isso, todos nós queremos exatamente esse ponto, é sentar e abrir o diálogo e conversar, porque a gente vem percebendo é que atividade jurídica, atividade de gestão dentro de um escritório de advocacia é necessário. Todo Sim. advogado precisa. Então, como nós sabemos também, o advogado na faculdade ele não foi preparado para gestão, ele foi preparado para atividade jurídica. Assim como eu estava falando com a outra entrevistada, que ela estava falando para mim o seguinte, que quando ela contrata uma pessoa para o escritório dela, às vezes ela passa uma situação complicada, que ela contrata um bacharel em direito para fazer atividade jurídica, gestão. E aí, esse profissional não entende de gestão. E aí ela contrata um administrador para fazer gestão, porém o administrador não entende nada de direito. Então acaba que fica aquela situação complicada, difícil de encontrar um profissional que realmente vai ali acertar a mão, vai ajudar. E como nós também temos a característica das atividades cartoriais, nós detemos esse conhecimento tanto na área jurídica quanto na área cartorial também, que é necessário para o escritório de advocacia. Então, para validar as atividades extrajudiciais, autenticações, etc. A gente sabe do trâmite, como é que funciona. Então, eu acho que é um profissional muito necessário. Eu sou suspeitíssimo para falar, mas eu acho necessário. Eu imagino, assim, eu atuei muitos anos, né, na Procuradoria da Saúde, em razão desse olhar, né, para a cidadania que eu tenho, me preocupo com isso. Acho que a questão da saúde é imprescindível a que você possa ter o exercício, né, dos direitos fundamentais, né? Se eu não tenho saúde, eu tenho dificuldade até de exercer meus direitos fundamentais. Sem dúvida. Né? Hoje eu estou na procuradoria, a meu pedido, né? Eu acho que de vez em quando você tem que se desafiar. Sim. A meu pedido, eu estou agora na procuradoria da Fazenda, né? Procuradoria fiscal, na verdade, né? E lá tem você tem lá um profissional que foi preparado para fazer essa questão administrativa, né? Para gerir administrativamente, ajudar a gerir administrativamente. Né? É uma diretora administrativa. E ela tem um conhecimento do direito, porque é importante. Quer dizer, se você pudesse ter, naturalmente isso é conquistado com a prática, com o treinamento. Os chefes, os procuradores vão treinando esses profissionais que já têm um conhecimento administrativo. Quer dizer, se você tivesse um curso voltado para isso, possivelmente algum tempo e algum trabalho poderia ser poupado. Sem questão dúvida. De você aclarar, né? Sim, aclarar. É necessário aclarar. Foi muito legal a sua posição quando você fala da delimitação, que eu acho que é uma dor de muitas das pessoas que às vezes não
não são tão, como é que eu posso dizer, simpáticas ao curso, porque muitas falam exatamente isso. Tipo, mas o que vocês fazem? Vocês podem fazer o quê? Mas e aí, vocês não vão invadir? Não, mas como é que é? Então, seria muito importante essa delimitação, e eu acredito que toda categoria é a favor disso. Para que fique claro, né, que a gente não quer invadir nenhuma área. A gente quer apenas trabalhar, que essa profissão, que a gente sabe que é necessária, já ficou claro que é necessária, porque eu entrevistei muitas pessoas, muitas, do Brasil inteiro. E muitas pessoas falaram exatamente a mesma coisa. Porque quando a gente vai conversando e vai entendendo como é que é a realidade do seu escritório, quem são os profissionais que trabalham, todos os advogados, pelo menos os que eu tive a oportunidade de conversar, falaram a mesma coisa. Olha, eu contrato uma pessoa, mas ela não tem esse conhecimento. Eu contrato outra, mas fica faltando desse lado. Então, eu acho que é isso, sabe? É você trazer clareza. Sim. E nisso a OAB certamente seria indispensável, Sim. até pelo conhecimento da técnica jurídica, Claro. da técnica legislativa, né? A OAB poderia certamente ajudar muito. Você está num momento sensível, né? Porque depois de uma pandemia, Sim. não só a advocacia, mas qualquer categoria profissional sentiu muito a pandemia. Houve uma redução de renda, uma redução de opções de trabalho, talvez, de contratações, né? A gente tem ouvido isso na advocacia, né? Que o advogado ele está vivendo um momento bem, bem difícil, né? Bem delicado, sob o aspecto financeiro e de utilidade de sua atividade de contratação. Então, não é um momento fácil para você. É um momento sensível, mas eu acho que essa discussão tem que acontecer, né? É importante que tem que ocorrer. Um dia ou outro tem que ocorrer. Tem que ocorrer. Diana, porque sem dúvida há utilidade. Pois né? é. Sem dúvida. Pois é. Diana, eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre a Comissão de Liberdade Religiosa que você faz parte. Do que se trata essa comissão? Você pode falar pra gente? A comissão eu sou recente. Bom, o nome é bem sugestivo, né? Então, mas eu gostaria que você falasse um pouco. Mas, na verdade, a gente até debate um pouco acerca do nome, para que não fique com a impressão de que é uma comissão voltada só para questões religiosas, né? Mas é do direito à fé, do direito ao exercício da fé, inclusive da fé em nada. Uhum. Né? Assim, né? Na verdade, nisso estão inseridas as diversas formas, expressões de fé, né? De crença. Então, tem sido uma experiência muito boa para mim. Assim, é um assunto que me interessa, né? Eu fui despertada para esse assunto, especialmente durante a pandemia, porque a gente viu muitos problemas, muitos debates acerca de manter igrejas abertas, não manter igrejas abertas, quais que são os limites que o Estado pode ter, né? Tivemos um julgamento relevante no Supremo Tribunal Federal acerca disso. Então, assim, me chama a atenção, até por causa sempre desse aspecto, né? O direito humano, para mim, é base de tudo, né? A dignidade da pessoa humana. Primeiro, você tem que partir do princípio disso, né? Você tem que partir. O direito ele tem que ter o primeiro olhar dele para a dignidade da pessoa humana e tudo que é inerente a isso. Então, a liberdade religiosa fala sobre isso, né? Isso te toca bastante, que eu percebi que a sua voz fica até mais... quando você fala com uma intensidade, sim, com uma paixão muito grande. Eu percebi até na sua entonação vocal que ficou um pouco... Sim, sem realmente dúvida. Porque é muito confundido, sabe? O exercício, né, da fé, o exercício da crença é muito confundido. E há um preconceito generalizado. Né? Então, assim, eu tenho que ter o olhar para o outro. Eu tenho que compreender. Quando você manifesta a sua fé, eu tenho que compreender a base dela. Antes de eu pensar que você está me agredindo, eu vi que tá público lá no seu Instagram que você é cristã. Sim. Então, eu acho que para você deve ser um desafio muito grande, né? Principalmente nessa comissão, que se trata da liberdade do outro de pensar em qualquer outra entidade que seja. Então, como você, Diana, de verdade, lidar com isso? Sim, foi uma das coisas que me chamou a atenção, né? Uma vez eu estava assistindo a um webinar, né, um debate de alguns presidentes de comissão de liberdade religiosa, dentre as quais
dentre os quais a presidente da comissão aqui da OAB seccional da EF, doutora Érica, e chamou a atenção assim, que a liberdade religiosa, nós devemos fazer parte dessa comissão se eu estou pronta a defender a liberdade daquele que, na minha fé, me é oposto. Sim. Não é? Assim, Exato. então, por exemplo, eu não sei se convém dar exemplo, mas assim foi dado o exemplo, né? O muçulmano, o judeu, aquilo me chamou muita atenção. Porque é mais do que eu defender o meu exercício, a minha fé, a minha crença. Mas eu defender o exercício, a fé e a crença daquele que me é oposto em fé. Sim. Né? Mas isso é uma base do cristianismo. Eu não tenho dificuldade como cristã de enfrentar isso. Porque isso é uma base do cristianismo, né? O cristianismo, ele tem essa fonte, essa origem judaica, né, que é da imagem e semelhança de Deus, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O imago Dei. Né? E Jesus, ele foi aquele que trouxe tanto um tratamento digno para a mulher, né? Ele resgatou o papel feminino naquela sociedade. Ele deu à mulher uma posição de dignidade, que é algo também que me toca profundamente, porque ficou um pouco perdido depois. Né? E também com relação ao outro. Né? O direito do outro, inclusive, de se opor a mim. Né? Jesus, ele impediu o outro de se opor a ele próprio. Né? Então, assim, é um desafio. Sim, porque, na imagino. verdade, você às vezes ouve coisas que são bastante contrárias à sua fé. É um desafio de respeito, né? E é um desafio de obediência mesmo aos princípios que você diz que você afirma professar. Sim, porque... Se eu sou de fato cristã, Isso. eu tenho que ser capaz de ir para esse lugar. Porque né? assim, Diana, o que eu vejo, ando vendo na prática, é que às vezes a pessoa se diz cristã, mas quer impor a sua religião ao próximo. Não existe esse respeito. Às vezes ela quer impor, quer dizer que a sua religião é melhor e causa essa coisa chata que eu acho. Que eu, por exemplo, sou totalmente favorável à liberdade religiosa de qualquer religião. Então, para você, esse é o maior desafio? Não, porque, assim, eu acho que o maior desafio é eu deixar de ter o olhar de que quando aquela pessoa afirma que ela crê, porque, por exemplo, né, para usar uma frase de Jesus, né, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu, como cristã, creio verdadeiramente, sendo redundante nessa palavra, que Jesus é a verdade e que, portanto, há uma só verdade. É como eu creio, é meu exercício de fé. Né? E eu tenho o direito de expressar isso. Agora, você não deve olhar para essa expressão como se fosse uma agressão à sua fé. Esse aqui é o desafio, na verdade é um desafio interior. Sim. Esses dias eu estive em um lugar e eu fui fazer um tour com minha filha formou no ensino médio e pediu de presente isso. E eu estava lá nessa excursão astronômica vendo o céu. E a pessoa que estava mostrando esse lugar para nós é completamente contra o cristianismo. E diversas vezes não era nem um assunto, não era a temática era conhecer as constelações, a temática era outra. Mas certo. Diversas vezes fez colocações contrárias ao cristianismo, inclusive zombando, ridicularizando, né, fazendo uma remissão à Idade Média, essas coisas, e usando isso para zombar da fé cristã algumas vezes. Então eu fui desafiada nesse momento de compreender que ele estava no exercício da expressão dele. No primeiro momento você até se ressente. Depois, quando o seu olhar vai para o exercício do direito do outro, de expressar o que ele pensa entende? Ele não estava pretendendo me agredir. Ele não estava pretendendo impor, mas ele estava expressando muitas vezes de uma forma que foi desagradável para mim. Sim. Mas esse é o espaço de exercício da cidadania dele, entendeu? Então, eu acho que desenvolver um olhar de tolerância para o outro, quando o outro diz algo que eu não gosto de ouvir. Resiliência, né, Diana? Resiliência. É necessário. Inteligência emocional e tudo mais. Pronto, exatamente. Perfeito. Resiliência, inteligência emocional. Perfeito. E aí nisso, né, se eu puder falar, a Bíblia nos ajuda.
né? O sábio esconde a afronta, entende? A Bíblia nos aconselha muitas vezes nós escondermos a afronta. Sim. Né? Perfeito. Enfim. Jana, que delícia de papo. Se a gente pudesse, a gente ficava conversando. Adoro aqui. bater um papo. Pois é, se deixasse, a gente podia conversar aqui horas. Mas infelizmente eu tenho um tempo aqui um pouco limitado. Obrigado por você ter topado participar aqui, de verdade mesmo. Foi um prazer muito grande te receber. Posso deixar o link das suas redes sociais aqui pro pessoal pode sim. seguir você? Então, pessoal, vou deixar o link da Diana aqui na descrição do vídeo, tá bom? Clica lá, segue ela. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião a respeito de tudo. Valeu!